Olá, bom dia! Hoje é dia 12 de setembro de 2014. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Em São Paulo são pontualmente 10 horas, horário de Brasília. E o nosso tema de hoje, que você escolheu na nossa enquete, é para comentar tudo sobre o uso do Fundo de Garantia. E para comentar sobre o tema de hoje, nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Mauro Antônio Rocha, da Caixa Econômica Federal. Ele é graduado pela Faculdade de Direito da USP, com diversos cursos de extensão e aperfeiçoamento em Direito Imobiliário, Urbanístico, Notarial, Tributário, do Consumidor, entre outros. Pós-graduado em Lato Sensu em Direito Imobiliário, em Direito Notarial e Registral. Tem um certificado CA 300 e CA 600 da ABCIP em Crédito Imobiliário. Dr. Mauro é palestrante, professor e instrutor. Inclusive é o professor do ProS aqui no Cresce São Paulo e que também faz palestra em todo o estado de São Paulo. Dr. Mauro Antônio Rocha, mais uma vez por sua participação. Um bom dia e muito obrigado em nome do presidente José Augusto Viana Neto, Dr. Mauro. Bom dia, Gilberto. É um prazer retornar a esse programa. Nós estamos hoje com bastante perguntas e as perguntas já estão abertas. Você tem alguma dúvida sobre a questão de utilização do fundo de garantia do seu cliente comprador? Então, mande a sua pergunta para a TV Cresce. Eu já faria uma pergunta ao Dr. Mauro. Dr. Mauro, quem normatiza o saque do fundo de garantia para a aquisição da moradia? Bom, o saque do Fundo de Garantia, ele é normatizado pela Lei 8.036 de 1990. O Conselho Curador do Fundo de Garantia e a Caixa Econômica Federal operacionalizam os dados todos. Tá? Então, os normativos são da Caixa, do Conselho Federal, do Conselho Curador, mas a regra toda vem da Lei 8.036. Dr. Mauro, para se utilizar o fundo de garantia, valor do imóvel nas regiões metropolitanas e fora, quanto é hoje? Teve uma alteração, né? A utilização do fundo de garantia não houve alteração. É 750 mil para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal e 650 mil para o restante do país. A questão da região metropolitana, ela afeta na avaliação do imóvel para financiamento no SFH. Né? Que você tem 190 mil nas capitais e nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, 170 mil nas demais capitais e demais regiões metropolitanas e vai descendo até 90 mil nos municípios de menor população. Quer dizer que então o imóvel acima de 750 mil reais não pode ser sacado do fundo de garantia, somente no máximo até 750 mil. No máximo 750 mil e só nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Ok. Vamos lá, José Maria Leal tem uma pergunta aqui. Um proponente não possui nenhum imóvel, nem quitado, nem financiado, nenhuma parte do país. Trabalho principal em São Paulo. Pretende adquirir imóvel com fundo de garantia no município limítrofe de Itanhaém, São Paulo. É possível, pois o banco está negando esta possibilidade. Olha, que eu sei, é a cidade de São Paulo com Itanhaém, que é no litoral sul. Itanhaém é município circunvizinho de São Paulo. Então, neste caso, Dr. Mauro, ele está dizendo que o banco, não sei qual é o banco, mas o banco está dizendo que não pode. Acho que o banco está errado, não? Deve haver algum desencontro de informação aí. Itanhaém é limítrofe a São Paulo e desde que ele tenha todas as demais condições, não há nenhum impedimento. Que ele não tem imóvel nem em nome dele. Sim. Nem financiamento, nenhuma parte do país. Tem aqui, o David Osasco, ele pergunta aqui. Carência de 3 anos para uso do fundo de garantia pode ser contado da escritura, contado de financiamento ou obrigatoriamente será contado a partir do registro da matrícula? É contado do dia da contratação. Contrato, então seria do contrato. Muito bem. Na aquisição de imóvel com utilização do fundo de garantia, obrigatoriamente é feito todas as avaliações, Dr. Mauro?
Com o uso de fundo de garantia, não. Uso só de fundo de garantia, né? Até 190 mil é possível fazer sem avaliação. Tá? Basta que se entregue lá o comprovante do IPTU. No financiamento, com o uso de fundo de garantia, sim, é obrigatória a avaliação em qualquer caso. Então, só para utilizar uma compra à vista com utilização do fundo de garantia significa recursos próprios mais o fundo de garantia do seu proponente. Então, dependendo da região, por no caso São Paulo, região metropolitana de São Paulo, até 190 mil não necessita de avaliação. É isso, doutor Mauro? Exatamente. Muito bem. Na compra de um imóvel entre pessoas sem grau de parentesco, declaro que vão residir no mesmo imóvel, é possível a utilização do fundo de garantia dessas pessoas que vão comprar esse imóvel, doutor Mauro? Sim, todos eles poderão utilizar o fundo de garantia desde que apresentem os requisitos básicos exigidos pela lei. Sim, normal. É válido a doação de imóvel para filhos menores para utilizar o fundo de garantia para aquisição de outro imóvel? Os pais doam para filho menor para poder usar o fundo de garantia. É válido, doutor Mauro? Não, não é válido. É considerado um impedimento para o uso do fundo de garantia. Pela lei civil, o imóvel doado para o filho menor automaticamente se constitui em usufruto dos pais. Então, portanto, ele terá o usufruto sobre o imóvel que impedirá a utilização do FGTS. Você tem alguma dúvida sobre o uso do fundo de garantia? Está aqui o doutor Mauro que poderá responder ao vivo, como diz aí o povo, ao vivo e a cores para você. Mande a sua dúvida para a TV Cresce, que o doutor Mauro está aqui para nos orientar. Consta na matrícula, doutor Mauro, um imóvel com uma área construída de 100 metros quadrados. O proprietário aumentou os famosos puxadinhos que se faz nas residências, nas casas, nos sobrados, né? Só que ele não regularizou junto ao registro. O moleque lá cresceu lá 30, 40 metros quadrados. É passível do uso de fundo de garantia sem a regularização, doutor Mauro? Sim, perfeitamente. A única vedação é a utilização do fundo de garantia para imóvel não averbado. Ou seja, aquele imóvel que não tem nenhuma averbação de construção na matrícula. Aí, porque se não tiver nenhuma averbação, significa lá na matrícula nós só vamos encontrar o terreno, né? Exatamente. Aí não pode usar o fundo de garantia. Tá chegando pergunta aqui, vamos ver aqui. Sandro Silva, ele diz, bom dia. Um sujeito, uma pessoa quita seu imóvel com parte do fundo de garantia. Logo em seguida o vende. Pergunta, na compra do novo imóvel, pode utilizar o restante do fundo de garantia, doutor Mauro? Pode, sem problema nenhum. Pode, né? As condições, sim. O que não pode nesse imóvel que eles usam o fundo de garantia, tem um prazo de carência, né? Nesse imóvel pode ter se ele tiver adquirido há menos de 3 anos. O fato de ele ter quitado o contrato com o fundo de garantia não implica na carência de 3 anos. Então quando ele comprou, ele pagou à vista, não usou o fundo de garantia. Então se ele tivesse feito essa aquisição usando o fundo de garantia e há menos de 3 anos, o novo comprador não poderia usar isso, né? O novo comprador não poderia usar. No entanto, se ele quitou o contrato com o fundo de garantia, que é a hipótese levantada aí, essa quitação não implica em nova carência de 3 anos. Ou seja, ele pode vender esse imóvel em seguida e o comprador poderá utilizar o fundo de garantia na aquisição. Olha, detalhe importante, hein, colegas? Vamos a uma pergunta aqui. O trabalhador pode utilizar o fundo de garantia na compra de um sobrado, do qual o engenheiro vai lá e ele vai detectar que nos fundos tem uma edícula habitável, doutor Mauro? Bem, a questão da edícula é um tanto complexa, não é? Porque as pessoas constroem uma residência no fundo e denominam de edícula, não é? Edícula é uma construção que tem um conceito na engenharia, tá certo? Então ela não pode ter ligação de água, não pode ter ligação de água independente, não pode ter ligação de energia independente, ela não pode ter saída independente, tá? Isso é uma edícula. A edícula não implica no impedimento de utilização do fundo de garantia. A existência de um sobrado habitável, independente, implica sim, porque torna multifamiliar o imóvel. No caso de um sobrado, tem um sobrado na frente, no fundo tem uma outra moradia, aí é impeditivo. Olha aí, fica claro isso.
Trabalhador que perde o direito à sua moradia por separação, por divórcio, ele pode utilizar o fundo de garantia para a aquisição de um novo imóvel para ele poder morar, doutor Mauro? Pode sim, mas é importante que na sentença de homologação do divórcio ou da separação, na sentença ou na escritura, fique bem claro que ele perdeu o direito de residir naquele imóvel que foi partilhado. Então terá que provar através da certidão, a averbação na certidão da matrícula, que ele perdeu o direito de moradia, ficou a esposa dele. Tá? Nessa moradia, caso, vamos dizer, ele esteja financiado, ele pagando a prestação, mesmo assim ele continua com o direito de usar o fundo de garantia dele? Sim, só uma correção no que você disse. A perda do direito não é averbável na matrícula, tá? Ela fica lá disposta na sentença ou na escritura de separação. Mas ainda que ele continue obrigado ao pagamento da prestação, ele poderá utilizar o FGTS. Ah, tá. Aí é vamos dizer, na partilha, né, dos bens é que vai constar. Muito bem. Trabalhador que reside e trabalha, por exemplo, vamos mudar de estado, lá no Recife, em Pernambuco. Se muda para São Luís, lá no Maranhão. Ele não é proprietário de nenhum imóvel residencial no país. Ele pode utilizar o fundo de garantia para comprar o imóvel dele lá em São Luís, sem que tenha comprovar que ele reside ou trabalha mais de um ano lá em São Luís, doutor Mauro? Deu para entender? É uma pergunta complicada. Não. Deu para entender. A questão não é a comprovação de trabalho ou residência durante um ano. Ele tem que comprovar o trabalho, não é? A residência ele não vai comprovar, evidentemente. Mas ele tem que comprovar que está trabalhando em São Luís. Certo? Mudou de Recife para São Luís, trabalha em São Luís, ali ele pode adquirir o imóvel residencial. Ok, vamos ver aqui. Fábio de Sorocaba faz uma pergunta. Um terreno registrado sem averbação, a pessoa pode comprar um outro imóvel usando o fundo de garantia, constatando área construída no IPTU no interior. Se uma pessoa tem um terreno, ela é impeditivo, doutor Mauro? Só o terreno? O terreno não é impeditivo, mas a existência de construção não averbada no terreno é impeditivo. Tá? Então, se for verificado que aquele terreno declarado no imposto de renda, por exemplo, nele houve a construção de um imóvel residencial, aquilo é impeditivo e se houver utilização do fundo de garantia será considerado irregular ou fraudulento. Fraude, né? Ok, então só o terreno não é impeditivo. Mas se tiver uma construção em cima do terreno, mesmo que a pessoa não averbou, então já não pode, hein, gente? Se a pessoa for... Ah, mas ninguém vai saber. Isso é fraude, como disse o doutor Mauro. O Elcio de Santo André. Imóvel comprado há menos de 3 anos com fundo de garantia, sendo vendido, o novo comprador pode utilizar o fundo de garantia para abater a prestação do financiamento? Aqui já não é prestação, né? Ele não poderá utilizar o fundo de garantia para comprar o imóvel, mas se a operação estiver dentro do SFH e dentro dos critérios do FGTS, posteriormente ele poderá utilizar o FGTS para abater a prestação, para liquidar ou amortizar. Olha, as perguntas continuam abertas. Tem aqui o Carlos Ribeiro, de Bragança Paulista. Gostaria de saber, o cliente tem um imóvel em São Paulo, gostaria de comprar outro imóvel em outra cidade, vamos, a mais ou menos 100 quilômetros, utilizar o fundo de garantia. Pode, doutor Mauro? Desde que ele comprove trabalho ou residência naquele local, e não seja um local impeditivo, ou seja, da mesma região ou limítrofe, não há nenhuma dificuldade, não há nenhum impedimento. Não há nem impedimento. Não. Rosane de Piracicaba pergunta, doutor Mauro, se uma pessoa usou o fundo de garantia para comprar um imóvel, vendeu no mesmo ano, ele pode comprar novamente outro imóvel utilizando o fundo de garantia? Pode. Ele está sabendo se tem um prazo de carência para o trabalhador usar o fundo de garantia. Não há prazo de carência para o trabalhador usar o fundo de garantia. O que pode ter havido aí é uma fraude na aquisição do primeiro imóvel. Ou seja, foi adquirido não para uso, não é? Não para uso do trabalhador. Olha, precisamos tomar cuidado com isso, hein? Trabalhador que mora e trabalha em Fortaleza. Hoje nós estamos aqui rodando o Brasil todo, hein? E foi transferido pelo empregador para outro estado ou outro município. Outro estado ou outro município.
Vamos lá do Ceará. Precisa comprovar a residência onde for comprado, doutor Mauro? Não, essa situação é bastante comum, a transferência do empregado para outra localidade. Desde que ele tenha os requisitos mínimos e ele comprove efetivamente a transferência de trabalho para aquele local, ele poderá utilizar o FGTS e comprar uma residência ali. As perguntas continuam abertas. Se você tem alguma dúvida, mande as perguntas para a TV Cresce. Proponente que mora e trabalha na cidade de São Paulo, ele é proprietário do imóvel residencial em São Paulo, quitado. Se ele se muda, por exemplo, para outro estado, vamos lá, Paraná, Curitiba, no Paraná, ele pode utilizar o fundo de garantia lá no Paraná? Pode, sem dúvida nenhuma. Sem problema nenhum. Sem problema. Mas ele tem que provar que ele trabalha lá. Provar que trabalha, evidente. Ou que mora. Ou que mora há mais de um ano. Mais de um ano. Então, se ele trabalha, sem problema. Ou que resida lá há mais de um ano. Vamos ver uma outra aqui. Ó. No proprietário ou usufrutuário, pode utilizar o fundo de garantia para comprar o seu imóvel? O usufrutuário não pode. No proprietário, ele poderá utilizar o FGTS desde que ele tenha recebido aquele imóvel impeditivo por herança ou doação. Ok? Aquele que, tendo um imóvel residencial em seu nome, outorga o usufruto a terceiro, seja parente ou não, esse não poderá utilizar o FGTS. Claro, gente. Rita de Cássia Muniz Bertioga. A utilização do fundo de garantia só é permitida para aquisição do primeiro imóvel ou de um único imóvel? De um único imóvel por vez, né? Não significa que ele só possa comprar um imóvel na vida com fundo de garantia. Ele poderá comprar imóvel com fundo de garantia sempre que tiver recursos na conta vinculada e sempre que ele comprovar os requisitos exigidos pela lei. Muito bem, as perguntas continuam abertas. Tem uma perguntinha minha aqui. Tô, Mauro, trabalhador que não tem moradia, ele não tem moradia própria, porém ele tem 3 empregos devidamente, 3 empregos formais. Então ele mora, vamos dizer, fora da região. Okay? Ele pode comprar um imóvel nos 3 municípios, incluindo os municípios circunvizinhos, utilizando fundo de garantia? Ele vai poder comprar o imóvel em qualquer município circunvizinho ao local onde ele tem a renda preponderante. Ou seja, dos 3 empregos, aquele onde ele tem a maior renda é considerado o seu local de emprego preponderante. Ali ele pode comprar imóvel naquele município ou nos municípios circunvizinhos. Os outros 2, então, estão fora, de jeito nenhum. Muito bem. Trabalhador que comprou imóvel em construção, declarou no imposto de renda que ele comprou o imóvel, esta obra parou há mais de 2 anos e não tem previsão de retorno desta obra. Esse trabalhador, ele vai estar lá no imposto de renda dele que ele tem um imóvel, que ele adquiriu um imóvel. Então ele vai se tornar impeditivo para usar o fundo de garantia. Tem como ele usar, Tomora? Tem algum normativo que altera isso, não? Tem, hoje tem. Havia aí uma grande injustiça, porque muitas vezes o trabalhador comprava o imóvel não era entregue, e por ter compromisso de compra daquele imóvel, ele estaria impedido de usar o FGTS. O ano passado, no início do ano passado, houve uma modificação nas normas do Conselho Curador e admitiu-se então a utilização desde que comprovado a paralisação da obra por mais de 180 dias, mediante declaração do engenheiro responsável pela obra. Amélia Imazaki gostaria de saber se para financiar um imóvel que tem 2 casas, porém um único medidor, Sabesp Eletropaulo, e o financiamento foi pelo SBPE, poderia utilizar o fundo de garantia, doutor Mauro? Não, aí seria considerado uma residência multifamiliar. E o FGTS só pode ser utilizado em residências unifamiliares. E também dentro do sistema financeiro da habitação, né? Sistema financeiro da habitação poderia, sem utilização do FGTS, sim. Sim, para usar o fundo de garantia, desde que o financiamento seja pelo SFH, né? Vamos lá, imóvel misto, comercial residencial, tem como utilizar o fundo de garantia? Tem. É possível utilizar, sim.
Apenas que você vai utilizar o FGTS apenas para a parte residencial do imóvel, né? Ou exemplificando, normalmente esses imóveis se constituem de um sobrado onde a parte inferior é um salão comercial e a parte de cima é um apartamento. O engenheiro vai avaliar a parte superior como residencial e a parte inferior como comercial. E o FGTS só poderá ser utilizado para pagamento da parte superior. Só na proporção onde ele é residencial. Exatamente. É isso. E flat apart-hotel? O flat e o apart-hotel não podem ser comprados com FGTS. Tá? Há um impedimento, porque eles são considerados imóveis comerciais. Por outro lado, aquele que é proprietário de um flat ou de uma unidade de apart-hotel, ele poderá utilizar a FGTS para adquirir sua moradia própria, porque esses não serão considerados impeditivos. É porque a gente vai ver que tem muito apart-hotel, flat, que é a residência da família, né? Às vezes do casal, né? Trabalhador que não é proprietário de um imóvel urbano e tem um imóvel rural. Ele não tem imóvel urbano, mas ele tem um imóvel rural. Ele pode utilizar o fundo de garantia para a questão da moradia urbana, doutor Mauro? Pode sim. O imóvel rural não é considerado impedimento. Não é considerado. Proprietário de um terreno que quer utilizar o fundo de garantia para construir sua moradia, ele pode? Eu tenho um terreno e quero construir minha moradia. Eu posso, por exemplo, contratar uma pessoa para fazer a minha moradia, usar o fundo de garantia, ou tem algum normativo? Como é que funciona isso? Você pode. Existe uma operação chamada construção em terreno próprio com o FGTS. Para isso você precisa apresentar à instituição financeira um projeto de construção aprovado e um contrato de empreitada de construção. Ah, contrato de empreitada. Então teria que contratar uma empresa que faça a edificação. Aí teria que ter, então, o cronograma físico-financeiro, seria isso, né? Exatamente. E não precisa ser uma empresa, pode ser um empreiteiro, pessoa física, mas tem que ter um contrato formal. Ok, vamos ver. O Elcio, Santo André, na compra do imóvel com 2 residências, apesar de não poder usar o fundo de garantia, ele pode financiar pelo sistema financeiro da habitação? Na compra do imóvel com 2 moradias, com 2 residências, ele pode fazer o financiamento pelo sistema financeiro da habitação? Acho que não, né? Pode. Pelo SFH pode? Pode, não há mais impedimento. Hoje você pode comprar 1, 2, 3 moradias pelo SFH, não há nenhum problema. Só não pode utilizar a FGTS. Sim, agora ele está dizendo aqui, olha, na compra do imóvel, num mesmo terreno com 2 moradias. Sim. Pode? Pode, não há problema. Mesmo na mesma matrícula, não há problema. Na mesma matrícula. Financiamento sem problema nenhum. Vamos lá, tem uma pergunta minha aqui. Quem quiser mandar pergunta, ainda dá tempo de responder, gente. Trabalhador que mora em uma cidade que é limítrofe de outro município que pertence a outro estado. Geograficamente, são municípios circunvizinhos. Nesse caso, ele pode utilizar o fundo de garantia para a aquisição da moradia nos 2 municípios, mesmo sendo estado diferente, doutor Mauro? Pode sim. O conceito de limítrofe é geográfico, não é político. Tá? Então, ainda que o município vizinho esteja em outro estado, continua sendo limítrofe e poderá ser utilizado a FGTS. Porque o normativo ele é a nível nacional, né? Sim, e nós temos até regiões metropolitanas que abrangem 2 estados, né? Como a região, por exemplo, eu não lembro agora, mas... Vamos pegar a RID, nós temos Petrolina no Pernambuco, que é divisa da Bahia. Petrolina e Juazeiro, exatamente. Lá é um caso, né? Exatamente. Muito bem, vamos lá. Regularmente enquadrado para sacar o fundo de garantia. O pai pode utilizar o fundo de garantia para adquirir imóvel para o filho? Não, né? Para o filho, não. Não. Deixa eu ver aqui. Regularmente enquadrado para sacar o fundo de garantia. Um pai pode utilizar o fundo de garantia para adquirir o imóvel do filho? Imóvel do filho. Pode, sem dúvida nenhuma. Desde que seja uma operação real, né? Que não seja uma operação simulada. E normalmente, acho que se tem mais filhos, tem que ter... Os outros filhos precisam, acho que
autorizar. É o contrário, não é, né? é o contrário? É o contrário. No caso do pai vender para o filho, precisa da autorização dos demais filhos. Ok. Vamos lá. 4 irmãos recebem. Olha aquela pergunta que a gente inventa aqui, mas tem que inventar porque tudo isso faz parte do mercado imobiliário. 4 irmãos recebem como herança 5 imóveis, cabendo a cada um 25% da fração ideal de cada imóvel. Nesse caso, um deles querendo utilizar o fundo de garantia para comprar um outro imóvel, pode, doutor Mauro? Pode sim. O imóvel, a propriedade de imóvel de até 40% de um imóvel não é impedimento para a utilização do fundo de garantia. Nesse caso, ele tem menos de 40% do imóvel em diversos imóveis, mas não há uma soma de participações, é a participação em cada um deles. Muito bem, vamos lá. Existe limite de prazo para utilizar o fundo de garantia? Existe limite de prazo para utilizar o fundo de garantia para aquisição de imóvel? Acho que é aquele que nós já falamos, né? Que é os 3 anos de carência no mesmo imóvel, né? 3 anos de carência. Pode abater parte das prestações? Pode abater também, né? Até quantos por cento, doutor Mauro? Até 80% do valor da prestação. Até 80%, desde que a pessoa tenha o saldo suficiente, né? Se ele não tiver 80, pode ser 50, 30, 40, não há problema. Vai abater de acordo com o saldo que ele tem na conta vinculada. Vamos lá. Vamos dar uma dica, então, para aqueles que nos acompanham nesta manhã, doutor Mauro. Onde se pode encontrar mais informações sobre a questão do fundo de garantia? Bom, você tem o site oficial do Fundo de Garantia, que é www.fgts.gov.br. Você tem o site da Caixa, www.caixa.gov.br. E você pode encontrar também bastante informação no site www.guiadofgts.com.br. Muito bem, já estamos chegando no final da nossa edição do Cresce Esclarece. Queria agradecer aqui aqueles que nos acompanham das cidades de Amparo, Atibaia, Campinas, Caraguatatuba, Carapicuíba, Curitiba, Diadema, Embu, Guaratinguetá, Itanhaém, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Osasco, Ourinhos, Peruíbe, Piracicaba, Santo André, Santos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, e me parece que acho que está faltando aqui mais cidades aqui, que não foi captado aqui pelo nosso programa, mas tem mais cidades aqui. Doutor Mauro, hoje foi muito bom a sua participação para esclarecer esse bate-bola sobre fundo de garantia, que realmente é muito complicado, né? Inclusive, quando tem um financiamento, só um financiamento, me parece que ele é mais fácil do que quando é financiamento e uso de fundo de garantia, inclusive para montar as dossiês, né, doutor Mauro? Só o financiamento ele é mais light, né? São menos documentos, né? Menos documentos. Doutor Mauro, eu deixo a palavra aberta para o senhor dar as dicas aí para os nossos internautas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, dia 12 de setembro, hein? Já estamos chegando quase no último trimestre do ano. Fica aberta a palavra, doutor Mauro. Bom, Gilberto, gostaria apenas de agradecer mais essa oportunidade de falar sobre o FGTS. Eu acho que o FGTS é um instrumento que deve ser melhor aproveitado pelos corretores, porque é uma forma de viabilizar muitos negócios, não é? Tanto a utilização do FGTS na aquisição, quanto a utilização do FGTS no pagamento da prestação, como na amortização e na liquidação. Às vezes, o conhecimento dessas regras facilitam a realização de negócios. Olha, a partir das 14 horas, essa edição já vai estar disponível na TV Cresce. Para você que não acompanhou na íntegra, tem muitas perguntas, foram hoje quase 40 perguntas aqui, o doutor Mauro respondeu, vai ficar disponível para você, ok? Então, quero agradecer aí a carona que vocês nos deram nesta manhã de sexta-feira. Em nome do presidente Viana, agradecer aqui o doutor Mauro Antônio Rocha por estar esclarecendo aqui a todos os corretores de imóveis brasileiros sobre essa questão do uso do fundo de garantia, né? E tenha aí uma boa sexta-feira, um bom final de semana, né? E queria mandar um forte abraço a todos os diretores pedagógicos do Conselho Federal de Corretor de Imóveis de todo o Brasil. Nós vamos estar em Fortaleza agora na próxima semana, ok? E um bom final de semana, até Fortaleza. Eu espero você na próxima sexta, ok? Nós vamos falar sobre convênios, ok? Sobre tudo sobre convênios, essa parceria maravilhosa para o corretor de imóveis. Tchau, minha gente. Bom dia, bom trabalho para vocês.